aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Estamos aí, mais uma aula gravada. Vamos fazer hoje uma continuação aí da live. Pessoal, eu vou começar colocando aqui, coloquei os Andes aí atrás. A gente está falando, foi coincidência, estou trabalhando com a Cordilheira, com o ensino fundamental, mas também serve para nós também, que foi uma formação feita da união da colisão das placas ali Sul-Americana e de Nazca. Beleza? Mas vamos para a janela ali que eu preciso conversar um pouco com vocês. Pessoal, isso aqui é a nossa live. Nossa live não, desculpem. Aqui é a nossa live que nós fizemos segunda-feira, dia 18, módulo 26, que a gente está trabalhando, geomorfologia e as forças atuantes na dinâmica do planeta. Tem esses dois vídeos aqui. Enfim, nós não terminamos, nós falamos do vulcanismo, falamos do tectonismo, tudo tem relação, obviamente, mas não faltou o último título, que é os terremotos e os maremotos, na verdade, os abalos sísmicos. Então isso aqui nós trabalhamos já, vulcanismo, ó, nós conversamos na live, e ficou para a gente falar dessa questão dos abalos sísmicos, ou seja, o título 3 aqui desse módulo. Tranquilo, pessoal? Então, ó, nossa aula de hoje, deixa eu colocar ela aqui. Vamos ver como é que está aqui no OBS. Isso, aula programada número 7. Nós vamos dar continuação à live, na verdade. Então, esse aqui é o vídeo 7 que nós estamos gravando. Módulo 26 também, página 138 agora, que fala sobre os abalos. E o segundo momento, a leitura do módulo, e depois eu vou postar, não tem aqui ainda, mas quando eu enviar no grupo do WhatsApp vai ter lá o link do Google Forms. Beleza? Pessoal, só outra coisa aqui antes da gente ir lá para o módulo. Provavelmente, já pediram para nós os conteúdos das provas mensais agora. Então, muito provavelmente que a nossa prova mensal vai ser especificamente sobre esse capítulo da geomorfologia aí. Vai ter alguma coisa do capítulo anterior e tal, mas vai girar em torno disso aí. Tá bom? Porque é um conteúdo importante, é um conteúdo extenso, nós estamos usando 2 aulas para terminar. Então vai girar em torno disso, mas eu vou postar lá certinho as páginas, enfim. Daquele jeito que a gente está acostumado. Ok? Então eu vou mudar aqui para a janela do módulo. Isso aqui. Pessoal, então, aqui abalos sísmicos, terremotos e maremotos. Está tudo interligado, ou seja, são fenômenos que acontecem devido ao movimento das placas tectônicas. Então, gera os terremotos, os maremotos, os vulcões, enfim. O movimento das placas tem toda a influência aqui no nosso planeta. Então, abalos sísmicos, terremotos ou maremotos. 3 principais causas: vulcanismo, tectonismo e desmoronamentos internos das bordas das placas. A intensidade dos abalos é bastante variável, sendo alguns percebidos apenas pelo sismógrafo, que é esse aparelho aqui que nós já vamos falar, que mede a vibração da Terra, e pode acontecer estragos tremendos, pessoal. Então, dependendo do grau desse abalo, é que vai determinar a sua destruição, e isso é medido em escala, que nós vamos ver daqui a pouco. Eu quero explicar aqui rapidinho, pessoal, esse sismógrafo, que a gente chama de sismógrafo mecânico, ele assim, aparentemente ele é bem simples. Esse por volta de 1880 que John Milne desenvolveu esse sismógrafo mecânico, que é chamado também sismógrafo de pêndulo invertido. Pessoal, é interessante aqui, ó, vamos analisar como que ele trabalha, de forma bem simples. Número 1, ó, que é a rocha. Eles escolhem uma rocha para assentar esse sismógrafo, ou a base do sismógrafo em cima dessa rocha. Essa rocha geralmente é uma rocha extensa, ou seja, uma região que tem uma rocha com um volume grande, pode-se dizer assim, para sentir como qualquer mínimo abalo ele já sente.
Então é assentado uma base que pode ser de madeira, depois foi feito de plástico, pode ser, enfim. Pode ter um material sólido que vai em cima dessa rocha, que é o chão, na verdade, que está ali a rocha. Parte 3 e 4. 3 são as colunas de concreto que seguram a estrutura. Ok? 5. 5 é o peso, pessoal. 6 é a barra vertical. 7 é os tambores giratórios. E 8 é o gráfico de registro. Olha que interessante. Então, aqui está a base da pedra. A base, na verdade, não é a base, é a pedra. A base é colocada em cima da pedra. E aí, pessoal, essa coluna de concreto que sobe aqui o 3, sai uma haste vertical aqui de metal. E com peso em cima da base, que é aqui o número 5. Qualquer movimentação mínima nessa atividade aqui, que a base está sob a pedra, vai mexer minimamente nesse peso aqui, que vai dar uma leitura na barra vertical que vai rabiscar aqui o cilindro, o gráfico de registro, enfim, vai registrar aqui no gráfico. Então, pessoal, é bem simples, porque é uma haste de ferro com peso, movimentou alguma coisa, qualquer abalo, qualquer movimento sísmico que tem numa grande área, que é pré-determinada, isso vai depender, vai dar uma atividade aqui no gráfico, que é o que a gente está vendo aqui. Tranquilo? Então é bem simples esse sismógrafo de pêndulo invertido aí que foi criado no final do século XIX. Então, pessoal, a escala que é usada é a escala Richter, que é a quantidade, o que ela mede? A quantidade de energia que é liberada a cada tremor, a cada abalo sísmico, dependendo de onde ele está, dependendo do epicentro ou do hipocentro que nós vamos ver, ele vai chegar com uma determinada força, ou seja, essa energia liberada vai ser gradativa. Então são movimentos naturais da crosta terrestre, como a gente já viu, que é o movimento do tectonismo. Se propaga por meio de vibrações, ou seja, quando o epicentro... o que são as vibrações? Pessoal, pensa em duas placas assim, coladas, uma empurrando a outra. Então, enquanto não tem rompimento de nada ali nessas placas, não tem muita atividade. Agora, desmorona uma parte ali da placa, ela já acontece uma mudança, ou seja, ela vai mais para dentro, ou só treme, enfim, é um evento bem brutal, ou seja, é um rompimento de uma estrutura que está ali, que é a crosta terrestre. Então, e quando isso acontece, quando o epicentro é onde rompe, quando o epicentro acontece nos continentes, são terremotos. Como a gente está acostumado. Quando ocorre nos oceanos, ocorrem os maremotos que originam as grandes ondas gigantes que a gente conhece, as conhecidas famosas tsunamis. Então, terremoto no continente, terremoto. No mar, maremoto origina as tsunamis. Então, são sismos em áreas do rebordo das placas tectônicas, ou seja, na borda. Pode ser de duas formas, convergente quanto divergente. Existem também, pessoal, isso são os abalos naturais. Existem também os sismos, que são... O que são sismos? Qualquer atividade de movimentação da crosta terrestre. Qualquer pequeno tremor a gente considera sismos. Então a gente fala que existe também os sismos induzidos. Ou seja, induzidos por quem? Pelo ser humano, pela ação humana, diretamente ou indiretamente. Então, diretamente é a extração. Diretamente é quando tem uma explosão de uma mina ali para extrair minério, enfim, dinamite. Explosão de dinamite próximo à cidade que tem mineração, principalmente Minas, lá para o norte, enfim. Existe esse tremor provocado diretamente pela ação do homem, ou seja, explode ali uma dinamite para descobrir uma gema ali de minério, e essa explosão é sentida na cidade, ou sentida para quem está próximo. O epicentro é a explosão. Indiretamente, quando é retirado muitos minérios, retirado água de aquíferos importantes, combustíveis fósseis como petróleo, isso há uma modificação dentro
da estrutura da Terra, ou seja, embaixo da crosta terrestre, porque está retirando produtos ali que são naturais, né, do planeta. E isso pode ocorrer, por exemplo, tem ali uma jazida de petróleo perto de uma borda tectônica. Enfim, você retira esse petróleo, forma-se um vácuo ali, pode ter um desmoronamento e provocar um terremoto. Então, isso é uma ação indireta do homem causando esses abalos. Ok? Pessoal, antes dos abalos, o que acontece antes dos sismos? Aumento de vários gases, como radônio, hélio, metano. Esses aumentos na atmosfera da Terra. Então, antes do sismo, começa a dar avisos que vai acontecer o rompimento. Geralmente, isso não é uma regra geral, mas tem várias características que a gente pode já acender a lanterna, falar, ó, pode ser que vai romper, pode, enfim. Então, aumento da quantidade de gás, aumento da atividade de vulcanismo nos vulcões que estão próximos a essa fratura. Então, quando o vulcão começa a aumentar a atividade, é um alerta para possíveis terremotos futuros. Os microsismos, ou seja, começa a tremer de forma lenta, porque muitas vezes está ali a placa, ela começa a romper, mas ela começa a romper por partes. Então rompe uma parte, rompe outra, treme um pouquinho, treme de novo, tem um abalo aqui, um abalo ali, até que pode acontecer um abalo maior. Alteração de condutividade elétrica, flutuação do campo magnético, que é medido da Terra, a modificação na densidade das rochas, principalmente as mais plásticas, que são rochas sedimentares mais moles, a variação nos níveis de água, ou seja, está acontecendo falhas nesse rompimento, pode acontecer falhas e essa água descer para o magma e ela ir para outra bacia de água, para outro lençol, e aí acabar a água naquela região do poço ali. Enfim, isso é outro alerta. Uma coisa interessante também, pessoal, eu acho a natureza, o instinto da natureza uma forma fantástica. Eles não têm a racionalidade que a gente tem como seres humanos, mas eles têm o instinto. E o instinto muitas vezes não falha. Então, eles percebem instintivamente que vai acontecer alguma mudança radical e eles começam a se afastar desse processo, ou seja, começam a migrar para outros lugares, anfíbios, até animais terrestres também. Aumento da emissão de dióxido de carbono nas áreas vulcânicas. Então isso acontece antes do sismo. Então temos várias indicações para um futuro terremoto ou maremoto, um futuro rompimento aí das placas, ok? Após os sismos, ruídos sísmicos, ou seja, ele continua fazendo alguns ruídos até essa placa se fixar ou se estabelecer definitivamente em termos. Alteração do caudal ou nível de fontes ou poços. A mesma coisa que pode ocorrer fossas e acabar a água do poço, pode também depois voltar essa água ou mudar a atividade do poço, voltar com sujeira, com outros componentes que a gente chama caudal do interior da Terra. Tranquilo? Aparecimento de fumarolas vulcânicas e formação de tsunamis. Ou seja, se acontecer os maremotos, acontecer nos oceanos, alguns dias depois, algumas horas depois, dependendo da distância do litoral, vai chegar as ondas gigantes para quem estiver próximo dessas áreas. Ok? E a fumarola de vulcões, pessoal, é aquela... O vulcão fica jogando fumaça para cima, que é aquela fumaça quente, tóxica que a gente viu lá no vulcanismo. Então aqui é a localização das placas, principalmente essa aqui da América, que é a Nazca e a Sul-Americana. Que é a Nazca e a Sul-Americana. Vou voltar aqui. Isso. Aqui, pessoal, é para entender um pouco a questão do terremoto. Ó, é bem interessante isso aqui, porque a América do Sul a gente está vendo de uma perspectiva lateral, do sul para o norte, pode-se dizer assim. Aqui é a Cordilheira dos Andes. E aqui é a parte mais, o altiplano, que a gente fala, a parte mais planáltica, e aqui o nível do mar. Então, pessoal, aqui ó, é para entender o que acontece com as duas placas, a Sul-Americana e a de Nazca. A placa 1, que é a placa de Nazca, está empurrando
a placa sul-americana. Acontece um rompimento, a placa mais pesada, que é a de Nazca, acaba indo para baixo e a placa sul-americana acaba sobrepondo aqui. Então tem esse encontro das duas placas. É nesse encontro que acontecem os rompimentos, uma foi jogada para baixo e acontece os terremotos. O interessante, pessoal, é que aqui, quando ela é empurrada para baixo e esse magma desce aqui embaixo, que é o número 3, ele é aí que aumenta a pressão nessa região de magma aqui e estimula a erupção dos vulcões. Ou seja, a placa desceu, jogou magma aqui para baixo. Esse magma aqui gera uma pressão juntamente com o outro da placa sul-americana e isso estimula, como está rompido aqui, estimula a erupção dos vulcões. Tranquilo? Pessoal, o outro ponto aqui, que é esse epicentro aqui que aconteceu em El Salvador. Então, pessoal, aqui é o epicentro onde teve o rompimento. Então, gradativamente, ele vai diminuindo a força do impacto, conforme vai ficando longe do epicentro, do hipocentro, que é a parte de baixo, onde acontece o rompimento. É legal a gente ver como é medida aquela questão da escala Richter, que é, pessoal, aqui ó, de 2 a 3.4 é imperceptível. Só ali no sismógrafo que a gente consegue ver atividade. De 3.5 a 4.2 houve-se um barulho do tremor. 4.3 a 4.9 balanças móveis e pode quebrar pratos. De 5 a 5.9 desloca objetos pesados e racha muros. 6 a 6.9 6 a 6.9, danos consideráveis a edifícios. 7 a 7.3, graves danos a edifícios, quebra de encanamento subterrâneo, enfim, já é o caos. 7.4 a 7.9, graves danos e destruição de prédios. E acima de 8, destruição completa, que são raros os terremotos. Pessoal, é interessante entender o seguinte da escala Richter. A cada uma unidade, ou seja, de 2 para 3, aumenta 30 vezes a magnitude do terremoto. Ou seja, a cada um ponto que sobe nessa unidade da escala Richter, o terremoto fica 30 vezes mais forte, a sua magnitude. Então é bem importante a gente entender isso. De 2 para 3 tem 30 vezes mais forte a diferença. De 2 para 8 nem vamos contar. Então, os terremotos mais conhecidos aí que ficaram conhecidos, de grande intensidade: Lisboa, São Francisco, Tóquio, Chile, Nicarágua, Itália, México, Haiti, sul do Chile e Japão. Os locais das bordas das placas. Ok? Pessoal, então aqui, efeito do terremoto ocorrido em Cerro, em Ovalle, região La Serena, norte do Chile. Essas rachaduras aqui gigantescas. Então, pessoal, vamos falar as questões relativas aos movimentos tectônicos ou aos abalos sísmicos. Os terremotos são abalos nas zonas de convergência, ou seja, no encontro das placas. Colisão de diferentes placas pode ser subducção, que é aquela questão da placa mais densa mergulhar mais pesada e a outra sobrepor por cima. Isso chama subducção. Convergência é encontro. Hipocentro. Hipocentro é onde há o encontro das placas no interior da Terra. Isso é o hipocentro, no interior da Terra. Epicentro é o ponto da superfície acima do hipocentro, ou seja, onde é o principal foco do terremoto. Esse é o epicentro. A magnitude é a quantidade de energia liberada e a medida em escala Richter. Pessoal, falando dos terremotos aqui no Brasil e os movimentos sísmicos, deu até aquela polêmica lá naquela questão. Pessoal, é bem legal, eu gosto bastante que dá essas polêmicas, que é esse debate que a gente faz, que vocês aí pesquisam outras fontes, e isso é importante para vocês buscarem em outros locais, vocês questionarem, é aí que aprende. Então a gente aprende mais ensinando do que recebendo a informação, escutando. Então quando vocês correm atrás, descobrem
que está errado. Ó, professor, não é isso aqui, é aquilo, tá, nós pesquisamos. Isso vocês estão aprendendo muito mais do que apenas escutando o que eu estou falando aqui ou apenas lendo. Porque para explicar, tem que compreender. Ok? Então é a forma mais correta de aprender é ensinando. Então, pessoal, vamos falar um pouco do Brasil. Pode ocorrer tremores. Está falando aqui, o Brasil não fica nas bordas das placas. Então ele não tem assim um motivo para ter abalos fortes. Mas isso, pessoal, é uma justificativa que não é exata. Então pode acontecer tremores fortes, por mais que não sejam frequentes, aqui na região denominada intraplacas, que é no caso brasileiro, que a gente está no interior da placa sul-americana. Então, vibrações mais suaves podem ser mais frequentes, mas é difícil a gente ter um epicentro do terremoto no interior das placas. Isso é quase impossível de acontecer. Mas muitas vezes o epicentro, o abalo é tão forte na borda das placas, e não chega o epicentro aqui, mas chega movimentações sísmicas com um grau de escala Richter elevado. Então, pode acontecer terremotos significativos. Então, até acima de 5 na escala Richter, como a gente vai ver. Então, os tremores de terra foram, na América do Sul, observados em 1968, quando foi instalada a Rede Mundial de Sismologia aqui no Brasil, na cidade de Brasília, para sediar o conhecido arranjo sismográfico da América do Sul. Então, hoje existem 4 estações sismográficas no país, sendo a mais potente na Universidade de Brasília, na UNB. Pessoal, então aqui, ó, locais de ocorrência, epicentros. Olha que interessante a porcentagem dos terremotos. Então, Orla do Pacífico, na região do Círculo do Fogo, 42% dos terremotos. Nos Alpes ali, Apeninos, Atlas e Himalaia, que é lá na Ásia, 25%. Regiões de grandes falhas, como os Balcãs, a Ásia Menor e a África Oriental, 23%. Escudos cristalinos estáveis, como no caso do Brasil, 1,5% dos terremotos em âmbito mundial de todos os terremotos que já existiram e que já foram registrados. Então aqui, pessoal, vamos falar rapidinho sobre alguns terremotos aqui do Brasil, que foram registrados aqui. O maior foi há 50 anos, na Serra do Tombador, no Mato Grosso, que foi 6,6 graus da escala Richter. Pessoal, é bastante forte esse terremoto, não teve tantos danos, que foi uma região não habitada, mas se era uma região habitada, próxima de cidades ou de vilas, de bairros, acontece um estrago. As outras aqui, no litoral de Vitória do Espírito Santo, em 55, foi 6,3. Eu marquei aqui as que estavam acima de 6 ou as maiores só. Em Pernambuco, 2001, 2005, não faz muito tempo, não sei se vocês lembram, se pesquisar na internet tem notícias sobre esse tremor que aconteceu no estado de Pernambuco, que foram vários pequenos tremores de baixo impacto. Acre, Amazonas, em 2007, 6,1 também é um tremor considerável. No Maranhão, em 2017, não faz muito tempo, 4,7, que deu para ser sentido. O epicentro foi na cidade de Vargem Grande, a 180 km da capital. Então, chegou a ser sentido até em Teresina, lá no Piauí. Beleza, pessoal? Eu dei uma acelerada aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Depois deixa eu voltar lá para a nossa abertura. Depois eu vou postar as atividades do Google Forms. Não quero me alongar muito, já está com 24 minutos. Ó. Então, pessoal, esse capítulo a gente pode até fazer uma revisão, tentar fazer uma revisão dele, mas assim, a gente não pode perder muito tempo. Mas na prova, que vai ser a atividade, que é a prova mensal, que vai ser no Google Forms, provavelmente umas 10 a 12 questões, não tem um tempo para fazer, vai ter um horário pré-determinado certinho. Vai cair esse capítulo 25 e 26. Mas depois eu passo para vocês certinho as páginas, enfim. Beleza? Abraço a todos aí, fiquem bem, fiquem em casa por enquanto.